Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 11. A palavra de Deus nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Amém. Graças a Deus. Pai amado, que privilégio temos de mais uma vez nesse dia nos reunirmos para ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Pai Santo, esse é o grande objetivo que temos, Pai. Ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, através do Espírito Santo, Pai. Trazendo a palavra que necessitamos ouvir, a palavra que faça diferença em nossas vidas, que corrija o nosso rumo, Senhor. Fala conosco esta palavra, Pai. Mais uma vez eu te peço, usa a minha vida com poder, com graça, com misericórdia, enche-me da unção do Teu Espírito, para que eu possa ministrar segundo a Tua vontade. Pai Santo, quebra barreiras intelectuais essa noite, para que o Teu povo receba a Tua palavra e seja transformado por ela, Pai. Assim eu te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, qual é a ideia que muitas pessoas fazem do Evangelho? Eu creio que são poucas as pessoas que têm uma ideia correta a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Muito talvez por causa da própria igreja, que transmite um Evangelho deturpado, errado, que traz às pessoas um entendimento completamente diferente do que a palavra de Deus apregoa. E olhando para um texto como este do apóstolo Paulo, nós temos uma noção bem precisa do que é o Evangelho de Jesus, do que o Senhor Jesus fez na nossa vida, do que Ele nos trouxe ao morrer na cruz, do que é a salvação. Há muitas pessoas que olham para o Evangelho como uma solução para a vida nesse mundo, como se ele se resumisse apenas ao que Deus pode fazer para melhorar a minha vida, para me dar mais conforto e situação mais privilegiada. Talvez seja assim que muitos olhem para Jesus. Mas não é essa a mensagem que eu vejo na Bíblia Sagrada. A mensagem da Bíblia é que Jesus veio trazer salvação. Eu estava condenado, morto nos meus delitos e pecados. Ele me deu vida, Ele me transformou, Ele me deu um rumo, um objetivo. Tudo isso o Senhor fez por nós. E Ele agora tem certamente também nos abençoado, mas a vida, ela inclui dificuldades, ela inclui tristezas, ela inclui problemas. Isso faz parte da vida. O Evangelho nunca se propôs a ser uma anulação de todos os problemas da pessoa. Não é isso o que a palavra de Deus nos propõe. Pelo contrário, a palavra de Deus fala da realidade que esse mundo nos apresenta. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele começa no versículo 7 a dizer uma coisa muito profunda. Ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Algumas coisas que precisamos ressaltar. Primeiro, temos um tesouro. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Você sabia que você tem um tesouro? Tem ou não? A Bíblia está dizendo isso. Nós temos um tesouro. Mas talvez você olhe para você e diga: pastor, você não conhece minha conta bancária? Como é que você vai dizer que eu tenho um tesouro? Estou numa pindaíba desgraçada. Algumas pessoas podem pensar assim, não é? Eu não tenho nada, não tenho condição, minha vida está difícil, minha vida financeira não anda.
Mas a Bíblia está dizendo para você, o apóstolo Paulo colocou isso no plural, porque ele está falando para a igreja, para os crentes em Jesus Cristo, e está afirmando, nós temos um tesouro. Então, meu amado, nesse sentido eu posso até concordar com alguns que dizem que crente não pode ser pobre. Entende? Porque se temos um tesouro, quem tem um tesouro não é pobre. Não é verdade? Há um tesouro que o Senhor preparou para nós, queridos. Ele nos deu gratuitamente. Você não conquistou esse tesouro. Você não foi buscar esse tesouro. Ele foi um presente de Deus para você. Então, todo crente é rico, queridos. Porque temos um tesouro, como diz aqui o apóstolo Paulo. E que tesouro é esse? Leia o versículo anterior que você vai descobrir. Versículo 6. Porque Deus, que diz... das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí Paulo diz, temos, porém, este tesouro. Do que ele está falando? Do que Deus fez em nossa vida. Nós que estávamos em trevas, nas trevas resplandeceu a luz. Que luz? A luz de Cristo, que trouxe vida, que trouxe iluminação para o nosso entendimento. Estávamos ignorantes, completamente ignorantes nesse mundo, vivendo nos pecados, amaldiçoados, vivendo na nossa miserável ignorância. Então Deus resplandeceu em nós a sua luz, trouxe entendimento para a nossa mente, trouxe visão, e Ele disse, esse é o nosso tesouro. Porém, temos esse tesouro em vaso de barro. Então o tesouro ao qual Paulo se refere é a nossa salvação, irmãos. É o que Cristo fez em nossa vida. Muitas vezes as pessoas estão na igreja em busca do que Cristo pode fazer na sua vida. Mas se você é salvo, o melhor Ele já fez. O mais importante Ele já fez, que foi iluminar a tua consciência, que foi trazer visão, que foi te tirar das trevas para a luz. E este é o teu maior tesouro. Qualquer outra bênção, qualquer outra prosperidade é infinitamente inferior à riqueza que Deus já te concedeu, irmãos. Essa é a riqueza verdadeira. A salvação tirou você das trevas e colocou você debaixo da luz. Te deu entendimento, tirou a ignorância em que você vivia e na qual hoje tantos ainda vivem, irmãos. Então Ele te deu um tesouro, e Paulo está aqui afirmando, mas esse tesouro que nós temos, ele está guardado em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Somos nós. Ele diz, nós somos vasos de barro, mas dentro de nós há um tesouro de inestimável valor. Então, irmãos, quem tem um tesouro é rico. Você dizer para mim que você é pobre, eu não aceito isso. Você é rico. Você tem um tesouro. Não depende da tua conta bancária, irmãos. Isso é um parâmetro no mundo, mas no mundo espiritual, no mundo de Cristo, você é rico, porque Ele te deu um tesouro muito mais valioso do que qualquer um que você possa juntar nesse mundo. Então você hoje, eu posso dizer sem medo de errar, que você é rico. Mas, se você é rico, você tem que ser um rico diferente. Amém? Você não pode ser como os ricos deste mundo, até porque a sua riqueza não está no mundo. Talvez para o mundo você seja pobre, mas para Deus você é rico. E o apóstolo Paulo, ele traz uma advertência aos ricos deste mundo, que eu creio que devem também ser aplicadas à nossa vida. Abra comigo 1 a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 6 desta carta, no versículo 17, Paulo está trazendo uma advertência. Ele diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam o quê? Orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Veja, eu não posso ser como um rico deste mundo. Eu não posso ser orgulhoso do tesouro que eu tenho. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que se orgulha de ser crente.
mal imagina ou não lembra da miséria a qual foi tirado, resgatado. Não lembra da sua origem. Nós não dizemos isso no mundo? Quando uma pessoa começa a ficar melhorzinha de vida, que ela começa a ignorar os vizinhos, os amigos antigos, começa a achar que ela está cheia, né, de si mesma. A gente diz, lá, subiu a cabeça, olha lá, fulano esqueceu as suas origens, esqueceu da favela onde ele veio. Não é assim que a gente fala? É assim com a nossa vida espiritual também. Você tem um tesouro, mas você não pode esquecer da podridão da qual você foi tirado. Então não há nada para se orgulhar, porque você não trabalhou por esse tesouro te foi dado de presente, irmãos. Esse tesouro foi entregue a você, você não fez por merecer. Então Paulo diz, os ricos do mundo não podem ser orgulhosos, nem podem depositar sua confiança na instabilidade dessas riquezas. Conosco é o contrário. Na riqueza que Deus me deu, nessa eu posso depositar a minha confiança. Na que o mundo dá, eu não posso confiar. Por quê? Um dia eu tenho, outro dia eu posso não ter mais. Você tem dinheiro? Tem muito dinheiro? Não fala não, senão alguém vai te pedir emprestado, né? Mas se você tem muito dinheiro, aonde está o teu dinheiro? Está aí no teu bolso agora? Não, está no banco. Está no banco, não é teu, irmão. Qualquer dia pode mudar o governo, mudar o sistema, mudar a moeda, e o dinheiro que vale uma coisa hoje, amanhã não vale mais nada. Então o que você tem não é teu. Agora, o tesouro que Deus me deu, ele tem o mesmo valor sempre. A cotação é sempre alta. Ela nunca varia. Ela só aumenta a cada dia. Então, não há prejuízo. Nisso eu posso realmente confiar. E é uma exortação que o apóstolo Paulo está também nos fazendo, que eu creio que serve muito bem também para nós. Não posso ser orgulhoso desse tesouro que o Senhor me deu. Porque o Evangelho trouxe luz para a nossa vida, para o nosso coração, nos trouxe entendimento, abriu os nossos olhos. É o tesouro, é a riqueza que Deus confiou a nós. E hoje, quem é que prega o Evangelho? Nós. Quem é que compartilha desta riqueza para que outros também sejam ricos através do conhecimento, do mesmo conhecimento que nós um dia recebemos? Nós é que temos a responsabilidade, porque Deus nos confiou esse tesouro. Ele não é nosso, ele foi confiado a nós, e nós temos esse tesouro, mas como diz Paulo, em vasos de barro, e assim temos que entender, somos vasos de barro, segundo aquilo que o apóstolo Paulo disse. Então o vaso é desprezível, o vaso não é valioso, um vaso de barro não tem valor, mas o tesouro que está dentro dele é que o torna valioso. Assim é a nossa vida, irmãos. Nosso valor não está em nós mesmos. Nosso valor está naquilo que Deus depositou em nossa vida. O que Deus depositou na nossa conta. O tesouro que Ele nos deu gratuitamente, é isso que traz valor para a nossa vida. Porque sem Cristo estávamos mortos em delitos e pecados. Então não tinha valor nenhum, mas agora Cristo depositou na nossa conta. E isso é que nos dá realmente valor. Mas não posso esquecer minhas origens e não posso esquecer minha constituição. Eu e você somos de barro. Você entende isso, meu irmão? Não vamos durar para sempre. Vamos nos desfazer. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Essa é a nossa natureza. Paulo está lembrando isso à igreja, porque parece que tem gente que esqueceu disso. Tem gente que parece que pensa que vai viver para sempre, né? Que vai ter tudo para sempre, que vai amealhar e ficar para sempre. Não vai ficar nada para sempre. Tudo vai ficar aí mesmo e você vai embora. Então você é de barro. Nós somos vasos de barro, e isso é para mostrar que, apesar de termos dentro de nós um grande tesouro, nós somos frágeis. O vaso de barro, quando cai no chão, o que acontece com ele? Quebra. Ele não resiste a uma queda. Nós somos frágeis. Nós não somos uma fortaleza. O que nos fortalece é o Senhor. O Senhor é a força da nossa vida. Mas eu não sou uma fortaleza. Paulo está lembrando isso para nós. Nós somos como vasos de barro e, portanto, frágeis.
E aí ele começa a dizer, logo depois de afirmar coisas tão lindas assim, ele começa a falar da vida cristã, que apesar de ser rica, apesar de termos um tesouro, ele diz, temos também tribulações, temos também problemas de todo tipo, temos dificuldades como todas as outras pessoas nesse mundo. Ele vai discorrer aqui a respeito disso, mas ele diz o seguinte, o poder de Deus, esse poder é que faz diferença em nossas vidas. Veja o versículo 10 do texto que lemos. Ele diz assim, levando sempre no corpo, o quê? O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós somos de barro, mas a vida de Cristo se manifesta em nós. Ou seja, o poder de Deus, o tesouro de Deus que habita dentro de nós, é esse poder que nos faz suportar os males desta vida. Veja, o poder e o fato de Cristo ter me salvado não quer dizer que eu não passarei por dificuldades, mas quer dizer que eu resistirei às dificuldades, porque Cristo investe na minha vida e Ele manifesta o seu poder na vida de cada um de nós. Então, o fato de estarmos com Jesus não quer dizer que não teremos dificuldades, mas quer dizer que teremos força para vencer as dificuldades. Teremos ânimo para continuar caminhando e lutando. Somos de barro, mas somos fortalecidos pelo poder de Deus que habita no nosso corpo. Então, o que esse texto aqui enfatiza, irmãos, é que há um contraste entre as grandes lutas da nossa vida e o poder de Deus que nos sustenta, que nos ampara e que mantém a nossa vida ainda íntegra. Há um contraste aqui. E Paulo começa a discorrer a respeito disso. Quero ler contigo o versículo 8, em que ele diz, em tudo somos o quê, irmãos? Atribulados. Porém, tem uma diferença, não angustiados. Veja a diferença. Ele diz, em tudo, sofremos tribulação, somos atribulados. Você acha que porque é cristão não vai sofrer? Não vai ter tribulação? Não será atribulado por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguma situação? É claro que vai. Mas ele diz, há uma diferença em nós. Apesar de sermos atribulados como todo mundo, nós não ficamos angustiados. O que será que Paulo quer dizer com isso? Nós passamos por tribulações, como qualquer pessoa. Crente fica doente? Fica. Crente morre? Morre. Perde parente? Perde. Passa por tragédia? Passa. Passa por privação? Passa. Às vezes quer fazer uma coisa e não pode. Tudo isso acontece com qualquer um. Creia ele em Deus ou não. Isso sucede a todos sob a terra, diz a palavra de Deus. Então, não somos diferentes, nem vamos ser livres dessas coisas. As tribulações, as enfermidades, as mortes, as tragédias, elas podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas, ele diz, há um porém, não ficamos angustiados, apesar de passar por isso. Porque a angústia é um sentimento muito ruim, irmãos, porque a angústia, ela aprisiona a alma, ela escraviza o coração. Veja, eu posso sofrer, mas eu não fico angustiado. Porque quem fica angustiado sofre duas vezes. Sofre pelo problema e sofre pelo sentimento. A angústia que faz o coração ser esmigalhado, que faz a pessoa ficar, mais do que o próprio sofrimento da tribulação, ela fica sofrendo ainda mais. E pior, se torna prisioneira desse sentimento. Porque alguém angustiado não tem prazer em fazer nada. Veja, o que Paulo está dizendo é que nós somos atribulados, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. Continuamos lutando, continuamos trabalhando, continuamos servindo a Deus, continuamos a fazer o que nos cabe fazer, porque não ficamos angustiados como os demais. Então não ficamos paralisados, nem aprisionados pelos problemas. Veja pessoas no mundo que passam pelas mesmas coisas que passamos, mas ao se angustiarem, ficam completamente prisioneiras desse sentimento. Eu já dei aqui várias vezes esse exemplo com relação, por exemplo, à morte.
Todo mundo pode passar por uma perda? Todos. Cristãos podem perder pessoas na família? Claro que podem. Mas há uma diferença em nós. Não ficamos angustiados. Eu não conheço, nunca vi um sepultamento de um cristão em que tivessem pessoas se agarrando ao caixão, né? Mas nos ímpios a gente vê isso a toda hora. Uma angústia, uma coisa que fica, aquela situação, e uma mágoa, e um remorso, e tantas coisas que se acumulam ali, porque a pessoa está passando mais do que a própria morte, mas uma angústia que toma conta do seu coração. O apóstolo Paulo, ele deixa claramente para nós essa advertência. Nós seremos atribulados como todas as outras pessoas desse mundo, mas nós não ficamos angustiados, porque Cristo nos libertou, então não nos deixamos aprisionar novamente. A angústia é um sentimento que traz prisão para a alma da pessoa, então não nos deixamos aprisionar, porque em Cristo somos verdadeiramente livres. Se Cristo te libertou, a Bíblia diz verdadeiramente, você é livre. E quem é livre não se deixa novamente escravizar. Por isso, Paulo nos dá esse alerta. Tribulados sim, mas angustiados não. Porque a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé, elas sempre se renovam no Senhor. Então, Ele me ajuda a superar as tribulações. Embora permita que eu passe por elas, Ele está ao meu lado enquanto eu estou passando por elas. Essa é a diferença. Por que eu não fico angustiado? Porque Cristo está do meu lado. Porque no mesmo tempo em que eu sofro, eu tenho com Ele o conforto, o consolo que vem do Senhor, que consola o nosso coração. A presença de Deus e do Espírito Santo, trazendo conforto, tirando a angústia que quer se apoderar e quer aprisionar a nossa vida. Entende isso, queridos? E isso é uma coisa que Paulo disse aqui com toda a propriedade, mas para surpresa de alguns, que acham que crente não passa por tribulação, nem vive por problemas. Não, vive sim. Só que a diferença na nossa vida é que a gente não se deixa angustiar, porque há um Senhor que renova e que consola o nosso coração. O apóstolo Paulo continua dizendo no mesmo versículo, perplexos, porém não desanimados. Veja, será que eu posso ficar perplexo? O que é perplexo? É sem explicação, é surpreso com aquele acontecimento que eu não esperava que aquilo pudesse acontecer. Eu fico perplexo diante de um problema que chega à minha vida. E fico atribulado, passo por essa tribulação e posso até me sentir surpreso disso estar acontecendo comigo. Então eu posso ficar perplexo, mas não fico desanimado. Amém, irmãos? Pense nisso, pense nisso. Perplexos podemos ficar, porque nem tudo conseguimos explicar. Nem tudo, não temos explicação para tudo. Entende? Ficamos perplexos. Não esperávamos que isso acontecesse. Isso pode nos deixar perplexos, sim, porque não temos a ilusão de que sabemos explicar todas as coisas. Deus é que tem a explicação de todas as coisas. E um dia com o Senhor nós estaremos, e aí poderemos ouvir dele todas as explicações necessárias. Mas hoje podemos ficar perplexos. Mas Paulo diz, não, jamais podemos ficar desanimados. Posso até me sentir desorientado com o que está acontecendo, mas jamais posso me sentir desanimado diante dessas complexidades da vida, dos problemas que a gente enfrenta, mas não posso me desanimar. Por quê? Porque desanimar é igual morrer, irmão. Eu costumo dizer isso, se desanimou, é igual morrer. Perdi o ânimo, não tem mais nada para fazer. Fazer o quê? Só enterrar. Não é? É só cavar, enterrar e sepultar, porque não tenho mais ânimo. Não tenho ânimo para nada, não consigo me levantar, não consigo sair da cama, não consigo fazer coisa nenhuma. É como desanimar, é como perder a esperança. É como morrer por dentro. O ânimo me mantém firme, fiel, me mantém esperançoso de que algo vai mudar, de que a situação vai se transformar. Mas quando o ânimo acaba, acabou tudo. Por isso Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tende o quê? Com ânimo. O Senhor Jesus deixou isto como uma ordem, irmãos.
Ele disse, você vai passar sim por tribulações, mas você não tem o direito de desanimar, porque desanimar significa morrer espiritualmente. Desanimar é como desistir. Eu não quero mais ir à luta, eu desisto. Por isso, eu posso dizer então que desanimei. Perder o ânimo é como perder o entusiasmo para a vida. O entusiasmo que me leva a agir, que me leva a fazer alguma coisa, a me mover, a me mexer. Há pessoas que já estão paralisadas, por quê? Perderam o ânimo. E por que perderam o ânimo? Porque ficaram perplexas, porque ficaram surpresas, com situações que não esperavam, com males que vieram, que elas não sabem explicar. E isso então as desanimou a ponto de imobilizar as suas vidas. Irmãos, nós podemos ficar perplexos, mas não podemos ficar desanimados. Você está entendendo isso? Não é direito seu desanimar. Não faz parte do teu vocabulário essa palavra. Amém, irmãos? Não aceite o desânimo, porque ele é pecado contra Deus. Se Deus mandou não fazer e você faz, qual é o nome disso? Desobediência. Desobediência para mim é pecado, que eu saiba é pecado. Ele disse, tenha bom ânimo, você não tem, está em pecado. Desanimado não precisa de carinho, precisa de vergonha na cara. Entendeu isso? Porque está em pecado. Por que desanimou? Perdeu o entusiasmo. Você sabe o que quer dizer entusiasmo? Para o radical grego, para a palavra que tem a sua origem no grego, enteos é ter Deus dentro. Entusiasmado é aquele que tem Deus dentro de si. No contexto pagão, se dizia isso quando a pessoa estava possuída, né? Baixou um espírito nela, ela já está entusiasmado. Era assim que se usava essa expressão no passado, porque tem Deus dentro. É esse o significado. Agora, ela não pode ser aplicada a nós? Alguém aqui tem Deus dentro? Tem ou não tem? Você não é templo do Espírito Santo? Ele não está dentro de você? Você está entusiasmado, sem contudo estar possuído. Você está entusiasmado e você não pode deixar de estar entusiasmado. Se eu não estou mais entusiasmado, quer dizer, Deus não está mais dentro de mim. Eu já não sou mais um instrumento de Deus. O Espírito Santo já não está mais preenchendo a minha vida. Então você, crente no Senhor, não tem o direito de não estar entusiasmado. Você precisa ser uma pessoa entusiasmada com a vida, que vê esperança, que vê saída, que tem determinação de lutar, de se levantar, de dar a volta por cima, porque Deus está dentro de você. Você não tem direito de desanimar. Você pode ser atribulado, mas não angustiado. Você pode ficar perplexo, mas não pode desistir. Você não pode desanimar, meu irmão. Paulo diz isso com propriedade, porque ele foi uma pessoa que passou os piores problemas, que muitos de nós nem sonhamos em passar. Então Paulo falava daquilo que ele viveu, irmãos. E é possível, sim, ser atribulado, é possível, mas não ficar de maneira nenhuma angustiado, e ficar perplexo sim, não ter explicação sim, mas desanimar, deixar o entusiasmo de lado, não, isso nós não temos o direito de fazer. Paulo continua no versículo 9 dizendo, perseguidos, porém não desamparados. Nós somos perseguidos, irmãos? Sim, seremos sempre perseguidos. Quem não quer ser perseguido, por favor, não vira crente. Continua no mundo. Tá bom? Se você não quer ser perseguido, não se converte. Porque o mundo não persegue os seus. O mundo persegue os que são diferentes. Concorda comigo? Se você não quer ser perseguido, basta não se converter. Está aí a solução para a sua vida. Olha que maravilha, né? Depois vai para o inferno, tudo bem, mas não tem problema, né? Aqui no mundo vai ser uma maravilha. Ninguém vai te perseguir, ninguém vai te chatear. Mas nós que estamos em Cristo, certamente seremos perseguidos. Mas Paulo diz, não desamparados, porque Deus nos ampara, irmãos. Você pode ser perseguido, mas Deus ampara a sua vida. Veja o que diz a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Vamos ler aqui alguns textos. 2 Timóteo capítulo 3,
versículo 12. Paulo diz assim: ora, todos quantos querem viver como? Piedosamente em Cristo Jesus serão... Está aí, ó, Paulo dizendo o que eu acabei de dizer aqui. Quem quer viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Quem quer viver igual às pessoas do mundo não será perseguido. Essa é a diferença que Paulo está aqui esclarecendo para cada um de nós. Então, quantas vezes nós somos perseguidos? Quantas vezes você já foi discriminado porque disse que é cristão, porque disse que crê em Deus, porque disse que acredita, que está numa igreja? Quantas vezes você já não foi ridicularizado por causa disso? Não é, irmãos? É assim mesmo que vai acontecer, e isso é o que a Bíblia nos adverte que vai acontecer. Então não adianta ficar pedindo para não ser perseguido. Ah, Senhor, não deixa eu ser perseguido, não. Não tem jeito. Porque se Deus está dizendo na palavra que você vai ser perseguido, então como é que eu vou pedir a Ele para que eu não seja perseguido? Eu tenho que entender que na perseguição eu serei amparado por Deus. E é isso que vai me motivar a continuar sendo cristão, sendo fiel, declarando a minha fé, sem medo das perseguições. Porque ao mesmo tempo em que sou perseguido, ao mesmo tempo sou amparado. Veja o que Jesus ensina em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao versículo 11. Olha o que ele diz: bem-aventurados, que quer dizer felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está escrito na palavra de Deus: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês serão felizes quando isso acontecer. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Entenda isso, por favor, tá? Não é o bandido procurado que é abençoado, não, né? Está lá, procura-se fulano de tal, perseguido pela justiça. Não, isso não. Entenda a palavra de Deus, por favor. Perseguido pela justiça, a justiça de Deus. Porque quem está em Cristo foi justificado por Deus, se tornou justo. E por causa disso é perseguido, entende? Então Jesus disse: é bem-aventurado quem é perseguido por causa disso. É bem-aventurado, é feliz, está garantindo aqui o Senhor para nós. É feliz aquele que é perseguido dessa forma, porque deles é o reino dos céus, é dos crentes o reino dos céus, é daqueles que foram justificados. E vocês são felizes quando por minha causa injuriarem vocês, perseguirem vocês, mentirem sobre vocês, falarem mal de vocês. Vocês mesmo assim serão bem-aventurados, porque eu amparo vocês, eu seguro vocês nas minhas mãos. Jesus disse: as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor. Embora venham tribulações, embora venham lutas, fiquemos perplexos, tudo isso aconteça, sejamos perseguidos, mas o Senhor está com as mãos sobre nós, nos amparando. E eu quero ler também contigo um texto que está em Hebreus, capítulo número 13, da carta aos Hebreus, no versículo 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Olha só o que está dizendo a palavra de Deus para nós. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. O que ele tem dito? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quem está dizendo isso? O Senhor nosso Deus. Nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar. O apóstolo Paulo tinha essa experiência de vida. Ele foi preso, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, e às vezes ele estava na prisão e quem visitava ele à noite era Jesus, dizendo para ele: não tema, continua fazendo o que eu estou mandando você fazer. Então, perseguidos sim, mas desamparados jamais. Vamos passar por essas dificuldades na vida? Talvez alguns de nós venham a passar, mas jamais seremos desamparados pelo Senhor. É a garantia que Deus está nos dando, queridos. Voltando ao texto, em 2 aos Coríntios, no capítulo número 4, vamos ler o que diz mais este mesmo versículo, versículo número 9. Ele diz: abatidos, porém não destruídos,
Olha a diferença, irmãos. Todas essas coisas que eu disse aqui, que Paulo anunciou, podem trazer um certo abatimento para nós. Por quê? Ninguém aqui é de ferro. Não tem nenhum super-homem aqui. Paulo começa o texto dizendo: somos vasos de barro. Não é de ferro, não é de titânio, não é de adamantio, igual o Wolverine. Você é de barro, meu irmão. Então você pode sofrer, você pode se sentir abatido, você pode chegar até a um certo abatimento, como está dizendo aqui o versículo número 9, mas você não será destruído. É o que ele está afirmando aqui com todas as letras. Eu posso até perder algumas batalhas. Posso. Alguém diria: mas a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Eu costumo de ensinar aqui à igreja, irmãos, o meu entendimento sobre ser mais que vencedor. O vencedor é aquele que vence. É ou não é? Vencedor é o que vence. Fluminense, ele vence, sempre vence. Entende isso? É o vencedor. Mas é simplesmente aquele que vence. Concorda? Talvez, né? Nem tanto. Mas o mais que vencedor é aquele que vence até quando perde. Até quando perde, ele vence. Por isso ele é mais do que simplesmente vencedor. É o nosso caso. A gente pode perder? Pode. Pode perder umas batalhas? Pode. Mas a guerra jamais perderemos. Algumas batalhas podem ser perdidas, mas a história final, a nossa vitória já está garantida. Amém, irmãos? Na história final nós já somos vencedores. A vitória já está decretada sobre a nossa vida. Mas no caminho podemos passar por algumas derrotas. Algumas derrotas podem vir, irmãos. Isso é comum de acontecer. Por isso Paulo está aqui ensinando para nós. Nós podemos até ficar abatidos, mas jamais seremos destruídos, porque jamais perderemos esta guerra. Esta guerra está ganha, irmãos. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 37. Eu quero ler contigo o Salmo número 37, versículo 23 e versículo 24. Salmo número 37, versículo 23 e versículo 24 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, ou seja, tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Veja, há a possibilidade até de ter uma queda, uma derrota, uma perda, a perda de uma batalha. Mas Deus está dizendo: se isto acontecer, não será este o teu fim. Não ficará prostrado para sempre, porque o Senhor o segura pela mão. Você crê nisso? O Senhor é que faz isso. Ele tem firmado os nossos passos. Essa música me lembra o hino antigo, eu gosto, aqueles dinossauros, né? O Senhor firma os passos do homem bom. Tem crente aqui? Alguém conhece isso? Não, ninguém conhece, né? A juventude não conhece. Quem conhece? O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Pela mão, o Senhor o segura pela mão. Isso aqui é bonito. Olha, me perdoem esses cantores de hoje, mas eu gosto disso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus que estamos cantando, não é verdade, irmãos? E a palavra afirma isso. Ainda que você caia, você não vai ser derrotado. Ainda que você seja abatido um pouco, você não será de maneira nenhuma destruído, porque jamais será abandonado, caído pelo Senhor, porque Ele segura você pela mão, diz a palavra de Deus. Amados, isso é o Evangelho que a Bíblia prega. Eu sei que não é o Evangelho que você ouve por aí. Na maioria, eu posso até dizer hoje, a maioria das igrejas, não é esse o Evangelho que é pregado.
O Evangelho é que você vem para Jesus e tudo vai ser uma maravilha, um mar de rosa, que na tua vida nenhum sofrimento vai acontecer, que é só decretar, é só fazer umas macumbinhas evangélicas e tudo vai se resolver, é só fazer umas simpatias, dizer umas palavras mágicas na hora certa, o sangue de Jesus está amarrado, não sei o que, não sei o que lá, pronto, acabou tudo, está tudo resolvido. Você é um mágico, é só dizer a palavra e tudo se materializa. Esse é o Evangelho que tem sido ensinado por aí. Mas não é esse o Evangelho que a Bíblia apregoa. O que a Bíblia apregou é esse de Paulo. Eu só estou repetindo o que Paulo disse e trazendo algumas explicações para os irmãos. Mas é o que Paulo falou que nós estamos repetindo aqui. O Evangelho é assim, irmãos. É vida na presença de Deus, mas que pode passar por dificuldade e lutas, mas nunca por destruição, nunca por derrota eterna, porque a nossa vitória está garantida no Senhor. Porque o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que não só salva, mas transforma a nossa vida. E Ele sempre dá uma chance de uma restauração, de uma recuperação. E na presença de Deus há sempre uma esperança. Por isso eu quero trazer para você como um último versículo, o que está escrito no livro de Jó, no capítulo número 14, no versículo 7 até o versículo 9. Evangelho, não, diz a palavra no livro de Jó, no capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Está escrito: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Qual é o milagre, irmãos? O milagre é Deus que faz essas coisas. Mesmo que você esteja cortado, para o mundo você esteja cortado e morto, Deus, Ele tem águas novas que transformam, que trazem vida, que botam você de pé novamente, para que você ainda dê frutos, dê ramos, dê flores, para que a tua vida ainda venha a florescer. Quem faz isso é o Senhor. Por isso, o caminho que nós escolhemos é o caminho santo. E dele jamais podemos nos desviar, irmãos, porque é nesse caminho que seremos abençoados todos os dias pelo Senhor. Ainda que venhamos a cair, o Senhor nos firme nos levanta. Ainda que para o mundo estejamos mortos e cortados, o Senhor nos dá vida novamente. O que precisamos é crer e continuar crendo até o fim, como diz a palavra de Deus. Termino contigo lendo Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, que também é uma advertência que revela esta palavra do Senhor para nós. Apocalipse capítulo 2, versículo número 10, Deus diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Se vier um sofrimento na sua vida, você pode ficar atribulado, mas não vai ficar angustiado. Você pode ficar espantado, perplexo, mas certamente você não vai ficar desanimado. Você pode ser perseguido, mas não será de modo nenhum desamparado. E pode até ser abatido, mas certamente você não será destruído. Porque Deus está dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Deus termina dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós fomos chamados para sermos fiéis, e fiéis até o fim, fiéis até a morte. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus nos deu para compartilhar, que não engana as pessoas, que mostra a verdade. Mas o que liberta, meu irmão, é a verdade. O engano só traz mais prisão ainda. Mas a verdade, ela quebra as cadeias e ela liberta as pessoas. Essa é a verdade do Evangelho. Creia nela e continue lutando, continue perseverando. Porque, como diz o livro de Jó, há esperança para o ferido. Há esperança para esse que está atribulado, caído, abatido. Há esperança. Porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Amém? Você crê nisso?
Louvado seja Deus. Eu quero orar por você, meu irmão, que está passando por tribulação nesse momento, que está nesse momento vivendo uma luta, talvez abatido, talvez perplexo com alguma situação. Saia do seu lugar, venha aqui ao altar do Senhor para nós orarmos juntos. Quero orar pela sua vida, quero pedir a Deus que Ele traga entendimento, revele a você a palavra, para que você possa entender a tribulação que você está passando e jamais ser destruído, jamais será desamparado, porque o Senhor está contigo. Jamais a angústia se apoderará do teu coração. Se você está vivendo essa situação, vem orar, venha declarar aqui a tua confiança no Senhor. Fala com Deus nessa hora, fala com o Senhor, porque a palavra de Deus diz, queridos, que você pode até passar por isso, mas a angústia não vai se apoderar do teu coração. E eu creio nisso. Pai, em nome de Jesus, fortalece aqui os meus irmãos, Senhor. Fortalece os meus irmãos nas suas dificuldades, nas suas tribulações, nas lutas que eles estão vivendo, Pai. Faz com que eles entendam a palavra que foi ministrada essa noite. Meu Deus, que essa palavra possa guardar o coração dos meus irmãos, Pai. Que essa palavra possa dar direção a cada um deles, para que entendam o verdadeiro Evangelho de Jesus, para que entendam o que é ser crente de verdade, Pai. Para que entendam, a Tua mão está sobre nós, e ainda que venhamos a cair, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos levanta, nos segura, nos sustenta. Pai, em nome de Jesus, fala o coração dos Teus filhos aqui, Pai. Tira toda dor, tira toda angústia. Tira, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti. Se alguma coisa se instalou na mente, no coração do meu irmão, Pai, em nome de Jesus, que ele seja livre agora, Pai, para que a Tua palavra possa reinar e dar direção à vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus traga conforto para o teu coração, Deus continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Louvamos, Pai. A ceia será distribuída. Examine o teu coração agora. Obrigado. Obrigado, Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz
ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Os ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Há esperança para o ferido. Se a vida tem ferido, a Bíblia diz: há esperança para você. Porque Deus renova sobre nós a sua bênção, a sua misericórdia, o seu cuidado. Ainda que não haja esperança aos olhos do homem, nem aos olhos do mundo, aos olhos de Deus ainda há muito fruto pela frente. Há muitas coisas ainda para frutificar na sua vida. Creia na palavra de Deus, meu irmão. Creia nela, que ela seja a fortaleza da tua vida.